Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 12. João capítulo 12. Hoje o nosso texto é um pouquinho grande. A gente vai ler do verso 20 ao versículo de número 50. João capítulo 12, verso 20 a 50. E essa mensagem é uma mensagem que eu posso dizer que é uma mensagem evangelística. Não que as outras não sejam, mas nós vamos refletir e pensar, junto ao texto sagrado hoje, a respeito do porquê foi necessário a morte de Cristo. É muito importante a gente entender o que significou a cruz, a crucificação, a morte de Jesus. Quando a gente, por exemplo, olha e vai e visita um cemitério, por exemplo, e a gente vê vários túmulos com uma cruz, para muitos a cruz simboliza apenas a morte, mas para os cristãos é muito mais do que isso. Quando os crentes, os cristãos, começaram a serem sepultados ao longo da história e a cruz foi cravada em seu local de sepultamento, ali era um símbolo de vida e não de morte. Ali simbolizava que aquela pessoa que morreu, na verdade, estava viva por meio de Cristo e da sua crucificação. Portanto, a cruz é o símbolo máximo do cristianismo, porque nós sabemos que é na cruz que o nosso Senhor triunfou. Na cruz ele não foi derrotado, longe disso. Ali ele conquistou a vitória retumbante não apenas sobre a morte, mas ele triunfou sobre o inferno, sobre o inimigo, concluiu o projeto de redenção do Pai e por meio da cruz, eu e você temos esperança de vida eterna. Portanto, é tão importante quando a gente encontra um texto como esse, onde numa narrativa a gente consegue entender com profundidade teológica o que significa a crucificação, a cruz. Isso é muito importante para a nossa fé e para o nosso desenvolvimento espiritual. Eu quero então fazer a leitura do texto com os irmãos. João capítulo 12, versículo 20 a 50, diz assim a palavra do Senhor. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem?
e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como a luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o meu Pai me mandou dizer. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, exaltado e adorado seja o teu nome, ó Deus. Nesse momento tão especial, onde nós estamos atentos, reverentes para ouvir a tua voz e a tua palavra, pedimos ao Senhor que a tua palavra fale aos nossos corações. Ó Deus, que saiamos daqui compreendendo a tua palavra, ó Deus, e aquilo que ela tem a nos ensinar a respeito da obra salvífica de Cristo Jesus. Saiamos daqui crendo, confiando, ó Deus, nos entregando a esta fé, tendo a esperança e a certeza em nossos corações, que assim como o nosso Senhor morreu e ressuscitou, assim nós viveremos eternamente juntamente com Ele. Ó Deus, fala aos nossos corações, é o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero, de uma forma rápida, será que é possível isso? Tantos versos, né, para a gente poder meditar juntos, mas eu quero, de uma forma rápida, tentar responder essa pergunta: por que foi necessário a morte de Cristo? Na verdade, esse texto nos mostra algumas razões e eu quero compartilhar com vocês. A primeira, para glorificar a Deus. Por que foi necessário a morte de Cristo? Em primeiro lugar, para glorificar a Deus. E onde nós enxergamos isso no texto? Verso 23, versículo 27 a 29. Veja o que o texto diz. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Verso 23. Verso 27 a 29. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, e eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. É importante a gente compreender um pouco o que está acontecendo aqui. Estamos na semana da Páscoa e Cristo agora não é apenas seguido, ou melhor, não apenas os judeus seguem a Cristo, mas ele agora também está chamando a atenção dos gregos. Os gregos se aproximam e querem ver Jesus. E quando os seus discípulos recebem essa notícia e correm para dizer isso a Jesus, Cristo diz: chegou a hora. Porque é nesse exato momento da sua morte na cruz que Cristo vai atrair todos para si. Cristo não veio apenas para os judeus. Embora nós sabemos que o Antigo Testamento promete a vinda do Messias, mas Cristo veio para ser o Salvador do mundo. E quando falamos mundo, estamos referindo a pessoas de qualquer nacionalidade. E naquele contexto nós entendemos que haviam judeus
e eles consideravam gentios todos aqueles que não eram judeus. Portanto, aqui Cristo aproxima os seus discípulos, aqueles que estavam próximo dele. Jesus aproxima deles o ensinamento de que Cristo não é apenas o Salvador messiânico, o Salvador para os judeus, mas o Salvador de todo o mundo. Cristo disse: chegou a hora, já estou atraindo a atenção e a vista de todos. E por que era necessário que Cristo morresse? Porque o Pai seria glorificado, Deus seria glorificado. Jesus é glorificado na morte, Deus Pai é glorificado na morte. A glória já é plenamente manifestada na vergonha. Isso é um grande paradoxo teológico. Muitos olham para a cruz como uma vergonha, porque aquele que não tinha pecado nenhum, aquele que foi justo, era inocente, é crucificado e passa pela maior de todas as vergonhas. Mas é no meio desta vergonha que ele passa entre os homens, é que ele glorifica o nome do Pai e também está caminhando para receber de volta a glória que ele tinha antes dos tempos eternos. A Bíblia mostra isso para nós, que Cristo, de eternidade em eternidade, era tão glorificado como Pai, mas abre mão da sua glória para vir ao mundo como homem e cumprir o propósito de redenção. A cruz, então, é o momento ápice do ministério de Cristo. É ali que Cristo vai vencer, é ali que Cristo vai concluir o projeto de redenção. Nós não podemos olhar para a cruz como derrota e a ressurreição como vitória, mas juntas, morte e ressurreição representam um único e inseparável evento em que Jesus traz glória ao nome de Deus. Isso é importante. Nós não podemos separar crucificação de ressurreição, porque todos esses dois eventos estão intimamente ligados. Cristo veio para morrer por nós, mas não apenas morrer, ele veio para vencer a morte. Por isso ele ressuscita ao terceiro dia. Portanto, a cruz e a ressurreição precisam ser enxergados por nós como uma única cena, um único quadro que glorifica a Deus e glorifica o Pai. A glorificação de Jesus está ligada à sua recusa em procurar sua própria glória enquanto estava nesse mundo. E ele se compromete, então, em fazer o que agrada ao seu Pai. Essa subordinação íntegra do Filho ao Pai culmina na obediência espetacular de autossacrifício. Portanto, na cruz, Cristo cumpre o seu papel de submissão ao Pai, ao projeto do Pai, e obedece perfeitamente a Deus. Portanto, a cruz é um instrumento de glorificação a Deus. Mas, em segundo lugar, por que era necessário Cristo morrer? Para dar muitos frutos. Verso 24 vai dizer isso. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Como a semente cuja morte significa a germinação da vida para uma grande colheita, também a morte de Jesus gera uma colheita plena. A semente é assim vindicada, o Filho é desse modo glorificado. Cristo está dizendo que era necessário a sua morte para dar muitos frutos. E João retrata isso em vários momentos no Evangelho. Por exemplo, em João capítulo 6, o texto vai dizer, nas palavras de Jesus: eu sou o pão vivo que desci do céu para dar vida a muitos. Então Cristo diz que ele veio para dar vida a muitos. Em João capítulo 11 a gente vai ver que nas palavras dos fariseus, dos judeus, dos líderes religiosos que estavam de alguma maneira perseguindo a Cristo, eles vão mencionar algo que é profundamente teológico. Eles vão dizer: é necessário que um morra para que o povo seja salvo. Cristo veio exatamente para isso, para que por meio da sua morte ele pudesse produzir vida.
para que por meio da sua morte muitos recebessem vida e vida da parte de Deus. Portanto, a sua morte foi necessária para dar muitos frutos. Cristo morreu para dar frutos, e fruto de vida. A morte de Jesus está ligada com a vida. Portanto, só temos vida e vida espiritual se estivermos ligados com Jesus em sua morte. Isso é muito mais do que um enredo teológico. Isso que eu estou dizendo para os irmãos é vida, é prática de vida. Muitos acreditam que Jesus apenas veio para nos dar ensinamentos morais ou como nós devemos viver moralmente a partir daquilo que Deus ensinou. Cristo é muito mais do que um exemplo. Ele é um exemplo porque obedeceu perfeitamente o padrão de Deus. Mas muito mais do que isso, ele morreu para dar vida àqueles que não conseguem atender à expectativa e às exigências que o Pai estabeleceu. Portanto, só temos vida se estivermos em Cristo, em sua morte. Mas, pastor, como eu posso estar na morte de Jesus? Como eu posso estar ligado e unido a Ele em sua crucificação? Por meio da fé. Crendo que aquela morte também era por você e para você. Crendo que Cristo morreu por você na cruz. Crendo que a morte de Cristo é uma morte substitutiva. Ele tomou o seu lugar na cruz. Só a fé naquilo que Cristo fez por nós produzirá vida. Nós não teremos vida se nós não crermos naquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Esse é um ponto profundamente ensinado nas Escrituras. As cartas de Paulo vai montar toda a sua argumentação e sua teologia em cima da obra de Cristo por nós. Muito bem, mas, em terceiro lugar, porque era necessário que Cristo morresse na cruz? Porque foi necessário a morte de Cristo? Em terceiro lugar, para o julgamento do mundo. Verso 31 vai dizer isso. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Cristo precisava morrer na cruz para o julgamento do mundo. E é interessante, se a gente for lá no final desse capítulo, Cristo vai dizer o seguinte, verso 47, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas como assim, pastor? Aqui no verso 31, o próprio Jesus diz que ele veio, né? Chegou a hora de ser julgado este mundo. E o verso 47 diz que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Como assim? Parece que é uma contradição. Uma hora diz que ele vem julgar o mundo, outra hora diz que ele veio para salvá-lo. O que significa isso? Meus irmãos, o que a gente precisa entender é que o julgamento de Deus contra a humanidade, ele é estabelecido em duas fases, vamos dizer assim. A primeira, crucificação. A segunda, volta de Cristo. Quando Cristo vem ao mundo, ele vem para salvar o mundo. E como ele faz isso? Oferecendo, a partir da sua morte, a redenção. Cristo morre em nosso lugar na cruz. Mas ao mesmo tempo que Cristo morre em nosso lugar na cruz, significa salvação para aqueles que estão em Cristo, mas julgamento para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que não foram alcançados pela graça, para aqueles que não estão debaixo da sombra da cruz, porque não há outro meio e nem outra salvação. Só há salvação para aqueles que estão na cruz, segundo a palavra de Deus. Não há salvação por obras humanas, por méritos humanos, pelas atividades humanas, pelo serviço humano. A salvação só é possível por meio da cruz. Portanto, ao mesmo tempo que Cristo veio para redimir, para salvar
o mundo, ao mesmo tempo, a sua vinda significa julgamento para todos aqueles que não estão na cruz. E quando se dará esse julgamento? No fim, quando Cristo volta não mais como servo sofredor, mas voltará como juiz de toda a humanidade. Portanto, quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia apresenta para nós que o ápice de todo o projeto de salvação de Deus passa pela cruz. Aquele que está na cruz está salvo, mas aquele que não está na cruz está condenado. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, a salvação é só por meio de Cristo Jesus. Não somos nós que inventamos os termos. Não é a religião evangélica que diz não há salvação em nenhum outro. Não é as igrejas, não é a cristandade, não é a igreja ao longo da história que estabeleceu o caminho pelo qual alguém deve ser salvo. É Cristo. É a cruz que fechou o caminho e que abriu o caminho ao mesmo tempo. Perceba? Portanto, nós precisamos entender que Cristo veio e morreu na cruz para o julgamento do mundo. É tão interessante na linguagem dos hebreus, e aqui vou abrir um parênteses, por que não é possível, uma vez estar na cruz, não perder a salvação? Por que não é possível? Porque na linguagem do autor dos hebreus, isso é um absurdo. Isso é uma impossibilidade. Por que é uma impossibilidade? Porque uma vez saindo desse estado definitivo de graça, é aguardar mais uma vez que um outro Messias viesse e que fosse crucificado mais uma vez. É possível Cristo morrer mais uma vez na cruz? Não é possível. Não é possível. Por isso é impossível alguém sair do estado de graça, porque a morte de Cristo foi um ato único, definitivo. E quando estamos em Cristo, temos vida eterna. Portanto, Cristo foi necessário morrer para julgar o mundo. Mas a parte B do versículo 31 vai dizer, para derrotar Satanás. Agora será expulso o príncipe deste mundo. A morte na cruz significa vitória sobre Satanás. E nós podemos utilizar outros textos da Bíblia que mostram essa realidade para nós. Por exemplo, Hebreus capítulo 2, verso 14 a 15 vai dizer, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, o autor de Hebreus está dizendo para nós que foi necessário que Cristo participasse da condição humana, porque ele veio salvar aqueles que eram de carne e sangue. Então, era necessário que ele viesse em carne e sangue. E quando ele veio para derrotar aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quando a morte entra no mundo, segundo o texto bíblico, meus irmãos? A queda em Gênesis capítulo 3. E como é que o homem caiu, segundo o texto bíblico? Satanás sussurra ao ouvido da coroa da criação, para que a coroa da criação, o homem, a mulher, desobedecessem a Deus. Quando eles desobedecem a Deus, eles caem e com a sua queda, a morte. É nesse sentido que Satanás tem o poder da morte. Porque ele enganou o homem no jardim. E por conta do seu engano, o homem trouxe para si morte e condenação. Agora Cristo veio para exatamente ser o segundo Adão,
aquele que é prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o homem cai, Deus diz, da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente e ele será ferido no calcanhar. O que significa? É nesse momento em que Cristo acaba com o poder do inimigo, ele também é ferido. E é na cruz que ele é ferido para destronar as obras do inimigo. Colossenses capítulo 2, na linguagem de Paulo, no verso 13 a 15, vai dizer: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então é na cruz que Cristo triunfantemente vence o inimigo. E por quê? Aí você pode dizer, mas pastor, a gente não entende que o inimigo atua hoje, que o inimigo continua ativo, continua nos tentando para pecar? Sim. Mas em qual sentido ele foi derrotado? No sentido que por mais que ele assopre nos nossos ouvidos e nos conduza ao pecado por meio da tentação, ele não tem mais o poder de fazer com que nós caiamos de uma maneira a trazer sobre nós morte e condenação. E por que não? Porque aquele que nos representava diante de Deus, Cristo, venceu toda a tentação e obedeceu a Deus até a morte e morreu em nosso lugar na cruz. Ele pode nos fazer tropeçar aqui e ali, mas ele jamais pode nos derrubar do jardim, como ele derrubou Adão do jardim. Ele jamais pode nos desviar, porque agora nós estamos no segundo Adão. Nós estamos em Cristo. Portanto, é na cruz que o diabo é derrotado. Na linguagem escatológica amilenista, é na cruz que ele é amarrado. Ele é amarrado. Ele não tem mais o poder de enganar as nações. Porque agora ele é preso e toda a autoridade é dada a igreja para ir em todos os lugares, em todas as tribos, em todas as línguas, em todas as nações, pregando o evangelho da graça e de redenção. Para conduzir as pessoas a Cristo, e em Cristo elas são salvas. Muito bem, então a cruz foi necessária para a derrota de Satanás. E em último ponto, a morte de Cristo foi necessária para cumprir a lei. Verso 34 vai dizer assim: a multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é este Filho do Homem? Olha o ponto aqui. Cristo, ele está trazendo para si o título de Filho do Homem. E ele, então, está anunciando a sua morte. Mas no entendimento dos judeus que compreendiam a promessa da vinda do Messias, o Messias era aquele que sentaria no trono de Davi e reinaria para sempre. Então, na cabeça deles, eles não compreenderam. Como pode, se a promessa diz que ele vai reinar para sempre, como pode, então, ele dizer agora que vai morrer? Perceba? Mas o que eles não compreenderam, que é exatamente na morte e ressurreição que Cristo toma para si o seu lugar de rei e então cumpre toda a lei. A Bíblia deixa claro que Cristo cumpre toda a lei. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, que é considerado o sermão do reino, Cristo diz, eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Paulo vai dizer que a lei é um aio que conduz as pessoas a Cristo.
Paulo vai dizer que então a finalidade, o fim da lei é Cristo. Portanto, Cristo veio para cumprir a lei e ele cumpre exatamente quando morre na cruz. Porque uma vez agora morrendo, definitivamente ele mantém o seu status de varão perfeito. Após a cruz, não há mais possibilidade de pecado. Cristo obedece à lei perfeitamente e morre na cruz em nosso lugar. Portanto, era necessário que Cristo morresse na cruz. Diante dessas verdades tão profundas da Bíblia, espero que tenha sido apenas um insight, alguma coisa assim, para despertar os irmãos a curiosidade de tentar se aprofundar sobre esses temas. Mas diante disso tudo que a Bíblia fala sobre Cristo, o que nós devemos fazer? O que eu e você, como cristãos que já somos, devemos responder à morte de Cristo? Esse texto nos ensina ainda. E ele vai nos ensinar de uma forma bem, posso dizer, de uma maneira que vai mexer dentro de nós. Porque a gente vai aprender que não adianta apenas ver, é necessário crer. E crer na luz. E por que digo isso? Os gregos se aproximaram e disseram, eu quero ver Jesus. E a resposta que Jesus apresenta é, não adianta apenas me ver, é necessário crer. E crer na luz. Veja o que diz o verso 20 e 22. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, e eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com o pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Verso 35 a 36 vai dizer, disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que ainda anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Verso 44 a 46 diz, então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, o ponto aqui do texto é, não adianta os gregos quererem se aproximar de Jesus curiosamente, para matar uma curiosidade, mas era necessário que eles pudessem crer na luz. Cristo é a luz, e crer na luz significa não andar mais nas trevas. Isso serve para nós, para entendermos que nós não devemos nos aproximar de Cristo apenas para matar as nossas curiosidades, mas verdadeiramente o nosso coração precisa crer em Jesus, que é a luz que vai nos tirar das trevas. Portanto, meus irmãos, nós vivemos numa época de curiosidades. Com o advento da tecnologia e da internet, a internet ficou repleta de teologia. Há canal para dar e vender, falando sobre a palavra de Deus. Tudo que o irmão quiser saber de dúvida teológica, vai lá, escreve lá no YouTube, que vai ter um vídeo certamente para te responder sobre isso. E quanto mais descobrimos coisas, mais curiosos nós ficamos. Mas Jesus não é um objeto ou uma ciência para ser descortinado, para ser investigado em laboratório, para servir, para atender às nossas curiosidades humanas apenas. Cristo é aquele que veio para nos tirar das trevas. Portanto, nós devemos nos aproximar dele com o coração crente. Nós precisamos crer em Jesus. Portanto, não se aproxime dele apenas com curiosidade. Mas ainda, não adianta apenas viver, é necessário morrer.
Esse é um ponto importante. No verso 24, Cristo disse que era necessário, assim como uma semente era necessária morrer para gerar vida, assim também era necessário ele morrer. E aí a gente vai ver algo interessante sendo dito aqui. Do verso 20 a 25, o texto vai dizer: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com o pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E aí ele continua: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. O texto então está mostrando para nós que, como fruto, os cristãos são aqueles que não amam a própria vida. Assim como o seu Senhor, que era a semente que deveria morrer para dar muitos frutos, nós que somos o fruto, nós também temos uma maneira de viver. E qual é essa maneira de viver? É não amando a própria vida, mas morrendo para que Ele viva em nós. É isso que o texto vai dizer. E se a gente, por exemplo, apoiar essa afirmação em Mateus capítulo 16, verso 24 a 27, nós vamos aprender que Jesus nos convida a viver deste modo. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Veja, o texto então diz que é necessário morrer. Para ter vida, é necessário a morte. Por isso é necessário morrer para nós mesmos. Por isso é necessário carregar a cruz. Porque para experimentar a vida que Jesus tem para nós, é necessário morrer para nós mesmos. E morrer para nós mesmos significa dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não buscarei mais a vida a partir da minha ótica e do meu coração, mas a vida será vivida a partir de Cristo. Porque no final das contas, o que o cristão começa a perceber é que a vida neste mundo não é a verdadeira vida a viver. A vida para ser vivida é aquela que é conquistada na cruz e na ressurreição por Jesus. Nós temos essa mensagem como verdade. E essa é uma das provas utilizadas pela igreja ao longo da história para provar a ressurreição de Cristo. Porque aqueles que conviveram com Jesus viram não apenas a cruz, mas o túmulo vazio e Cristo ressurreto. E eles viram isso de tal forma ao ponto de também morrer pelo seu Senhor. Diante dos seus algozes que disseram: negue a Cristo para você viver, eles disseram: eu prefiro morrer porque a verdadeira vida passa pela morte. Eles acreditaram de tal forma nessa mensagem que morreram literalmente pelo seu Senhor. A grande questão é que se nós compreendemos essa realidade para a nossa vida hoje, ou se nós estamos à semelhança daqueles que olham para esse texto com um olhar um tanto quanto humano, avaliam esse texto muito mais metaforicamente do que algo aplicável à nossa vida. O ponto aqui não é apenas uma autoabnegação, não é apenas, eu vou me negar. Não. O ponto aqui é morrer para viver. O ponto aqui não é apenas morrer. O ponto aqui é viver.
Porque senão a gente coloca a ênfase da coisa em nós. Então eu vou me matar. Então eu vou viver uma vida de sacrilégio religioso. Então eu vou viver uma vida de autopiedade. Então eu vou viver uma vida me sacrificando. Não, esse é o ponto. O ponto não é você. O ponto é Cristo. O ponto do que Cristo fez por nós é: agora, uma vez Ele morrendo em nosso lugar, a vida só pode ser vivida nele e não em nós mesmos. Porque a vida que é vivida em nós mesmos é uma fantasia, é uma mentira. A verdadeira vida só pode ser vivida nele. Então, o ponto do texto é: eu morro para viver. E para viver a vida conquistada na cruz para nós. Portanto, não adianta apenas acreditar, é necessário morrer. E não adianta apenas servir, é necessário seguir. Verso 26 a 27 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. A questão aqui, então, não basta apenas servir, é seguir a Cristo. E Ele nos convida a seguir pelo caminho da cruz, porque Ele veio exatamente para isso. E nós, estando nele, também seremos honrados pelo Pai. Então, o que isso significa? Para tentar trocar em miúdos e aplicar ao nosso coração. A gente hoje vive uma teologia assim: eu aceitei Jesus, Jesus entrou na minha vida, eu tenho salvação, agora eu sou livre, vivo uma vida de qualquer maneira e sirvo a Deus de qualquer forma. Importante é eu servir a Deus. A pergunta que a gente precisa fazer ao nosso coração é: o nosso serviço é um serviço que está dentro desse caminho de crucificação, onde eu me nego, onde eu morro para viver? Portanto, não adianta servir apenas, é necessário seguir. Servir é nos termos de Jesus. É entendendo que agora a vida não é mais eu, mas é Cristo. É entendendo que não é mais a minha opinião, mas a vontade de Deus. É entendendo que não é mais serviço no meu gosto, mas o serviço é de acordo com Cristo. Só assim a igreja faz sentido. Só assim a igreja faz sentido. Se nós acreditarmos que somos uma comunidade chamada Corpo de Cristo, onde que cada um faz o que quer para servir a Deus, é sinal de que a gente não entendeu o que significa servir a Deus e o que significa ser o corpo de Cristo. Porque o corpo é exatamente isso, nós estamos todos ligados. E quem nos conduz é a cabeça. Então não é a mão, a revelia que diz: eu vou pegar esse copo. Não é a boca que diz: eu vou experimentar essa água. Mas é a cabeça que diz: pega o copo. Bota no lugar. Fala. Anda. Dá um passo para trás. Dá um passo para frente. É a cabeça que diz. Perceba? Então não adianta, às vezes a gente quer Jesus e quer ser um braço, uma mão, a revelia. E para ser uma parte do corpo, só é possível morrendo para si mesmo. Só é possível dizendo: eu não posso ser uma mão por mim mesmo, mas eu estou ligado ao corpo. E Cristo é o cabeça, e é Ele que orienta, é Ele que dá o comando, e nós agimos conforme a vontade dEle. Portanto,
nós devemos compreender que não basta apenas servir, tem que seguir. Mas eu quero ainda trazer duas outras aplicações. Essas aplicações primeiras eram muito mais para crente, mas o texto também fala para aquele que ainda não é crente, ou aquele que ainda não se entregou a Jesus. O texto vai mostrar para nós que Deus fez sinais e maravilhas para mostrar a salvação em Cristo Jesus. Esse é um ponto. Deus confirmou, através de sinais e maravilhas, que Cristo verdadeiramente era o Salvador do mundo, era o Messias prometido. Então não adianta a gente querer evidências mais. Há muitos ateus que dizem: mas nós não temos evidências. Mas se a gente compreender que o texto ele é escrito dentro de uma construção da época, aqueles que faziam parte dessa narrativa, e a gente tem como provar que isso aqui é histórico, são pessoas de carne e sangue, inclusive o próprio Cristo. Na narrativa, Deus mostra que fez muitos sinais e maravilhas. Então, para aquele povo, havia evidências de que Cristo de fato era quem ele diz que ele era. Como disse C.S. Lewis, ou Cristo era maluco, ou era mentiroso, ou de fato ele era quem ele diz que era. E aqui há evidências, milagres. O texto vai dizer que uma voz do alto diz. E Cristo vai dizer que essa voz foi falada não por causa dele, mas por causa daqueles que estavam acompanhando esse fato histórico. O texto vai dizer no verso 28 a 30, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava a ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Portanto, descrentes, há evidências que provam que Jesus é quem de fato ele diz que é. Tanto isso é verdade que muitos aqui que estavam acompanhando esses fatos em Jerusalém creram em Jesus e não apenas creram, mas morreram por Jesus. Muito bem, então, o que quero dizer com isso? Você não precisa de evidências para crer. Você precisa crer. Quando você crer, seus olhos se abrirão e você enxergará um monte de evidências na Bíblia, na criação, em tudo que acontece, que vai mostrar para você que a sua fé é verdadeira e que Deus é real. Você não precisa de evidências para crer. A Bíblia parte desse pressuposto. Hebreus capítulo 11, quando fala da natureza da fé, ele diz exatamente isso. A fé é a certeza, ajuda aí, quem lembra? A fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não veem. Então qual é a prova? A fé. O texto continua de Hebreus 11 e vai dizer que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, nós só se aproximamos de Deus porque cremos. Então a fé é o primeiro passo. Não as evidências. A fé. Muito bem. Outra coisa importante. Se a fé é o primeiro passo, ele precisa ser dado publicamente. Não adianta crer sem professar a fé publicamente. Verso 42 a 43 vai mostrar isso. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. A fé verdadeira é uma fé que é professada publicamente. E como a gente faz isso? Por meio do batismo. É no batismo que a gente testemunha de que nós morremos para nós mesmos
para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Então, essa coisa de dizer, eu creio, mas ninguém sabe que eu creio. Não, eu creio, mas eu tenho muita preocupação com a minha reputação e o que as pessoas irão pensar de mim. Eu creio, mas eu não me envolvo porque o que vai pensar os meus amigos do trabalho? O que irão pensar os meus amigos da faculdade? O que meu pai vai pensar nisso? O que minha filha vai pensar disso? O que meu esposo vai pensar disso? A fé é algo incontrolável, porque é maior do que nós. E a gente não consegue reter dentro da gente. A gente pode até lutar por um tempo, mas uma hora vai explodir dentro da gente. E nós confessaremos que Cristo é o nosso Senhor. Portanto, crer nos conduzirá a uma profissão pública da nossa fé. Aqueles homens estavam ali, eles até acreditaram. Interessante isso, porque eram líderes dos judeus, eram fariseus, eram homens que conheciam a lei, que conheciam o Antigo Testamento. E eles disseram, Cristo de fato é quem ele diz que é, mas eu não vou me manifestar. Por quê? Porque eu tenho medo dos homens. Porque eu tenho medo dos homens. Mas em último lugar, para a gente fechar, não adianta apenas ouvir, tem que obedecer. Verso 47 a 50 vai dizer, se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Meus irmãos, não adianta apenas ouvir, mas tem que obedecer. E obedecer é se entregar a Jesus e passar a tê-lo como o Senhor do seu coração, para que Ele possa reinar em você, transformar você, para que você possa viver para o louvor e para a glória do Senhor.